Bom dia, pessoal. Essa apresentação, na verdade, é uma resposta a algumas perguntas, né, que eu recebo normalmente sobre o que seria aí uma análise PVT, né? Esse trabalho foi feito aí em parceria entre eu, Davi e a Chay. Pode passar, Cláudia, por favor. Então, aqui sobre mim, né, eu sou formada em Engenharia Bioquímica pela USP. Então, eu sou bem diferente da galera aí que vem todo mundo da FRJ e tudo mais, né? Eu sou da USP. E toda a minha trajetória passou aí por empresas de prestação de serviço, onde eu fiz muitos trabalhos técnicos mesmo de análise PVT em vários lugares do mundo. Então, assim, tive a oportunidade de ver equipamentos diferentes, fluidos diferentes, maneiras diferentes de reportar os dados, e também fiz bastante a parte de gestão de projetos, né, dessas análises, então estava em contato com os clientes e tudo mais. Vim para essa parte mais acadêmica em 2018, e aí, no final das contas, eu já tenho aí mais de 12 anos de análise PVT. Pode passar, por favor. Então, assim, aqui nessa apresentação, a ideia é mostrar para vocês o que seria um relatório de análise PVT, né? O que esse relatório entrega. Enfim, vou passar por cada um desses pontos. E queria só dizer que essa apresentação não está incluindo análise PVT para gases, tá? Eu estou falando especificamente de óleo, porque se eu for falar tudo, não vai dar tempo. Então, pode passar, por favor. Então, vamos lá, né? O básico do que seria uma análise PVT, PVT é isso aí mesmo, pressão, volume e temperatura. É até engraçado, né? Porque já me falaram, nossa, é simples assim? Eu falei, é simples assim. Então, o que a gente faz numa análise PVT é ficar brincando de mudar a pressão, volume e temperatura e ver o que acontece, né? Então, é basicamente isso. E aqui a gente, no LRAP, né, está dividindo aí as análises PVT em dois tipos, né, que seria a análise tradicional e a customizada. A tradicional são experimentos padronizados pela indústria, né, que são bem conhecidos em todas as operadoras no mundo inteiro, né, que tem sido aí o que eu tenho feito nos últimos 12 anos da minha vida. E os customizados, que são aqueles que é para avaliar condições bem específicas, né? Que são mais voltados à parte de pesquisa e é o que eu tenho feito, tenho conhecido, né, nos últimos 3 anos aqui no LRAP. Pode passar, por favor. Então, aqui só para falar um pouquinho sobre a diferença entre o tradicional e o customizado. Na análise PVT tradicional, a gente trabalha com fluidos de reservatório, então o objetivo dessa análise é fazer uma caracterização do fluido como ele é no reservatório. Então, geralmente, em empresas de prestação de serviço, nós temos amostras que vieram realmente do reservatório coletadas lá embaixo, né, originais, digamos assim, e no caso da LRAP, a gente faz a recombinação, né, para poder ter um fluido sintético, mas também representativo. Essas análises costumam ser realizadas em equipamentos comerciais, né? São padronizadas. Não existe a STM para isso, mas, em geral, todo mundo conhece, né, os estágios de uma análise PVT. São baseadas somente na depleção do óleo e tanto a customizada quanto a tradicional fornece dados, né, ajuste dos modelos termodinâmicos e também parâmetros para entrar nos simuladores de reservatório, né? Na customizada aqui, quando eu coloquei ali que pode ser feita com N fluidos, eu quis dizer que qualquer fluido que você queira avaliar, alguma situação específica dele pode ser avaliada aqui. Então, pode ser água, pode ser um hidrocarboneto puro, pode ser óleo, pode ser com um gás, com 2 gases. Então, aqui no customizado, a gente tem essa liberdade, né, de criar o nosso fluido. Aqui pode até ser feito numa célula PVT comercial, como a que a gente tem, né? Quando eu digo comercial, é porque a gente foi lá no fornecedor e comprou exatamente como ele vende, né? A gente não pediu nenhuma modificação. No entanto, para customizada, faz muito mais sentido a gente pedir algumas modificações da célula PVT, porque a gente estuda melhor se a gente puder enxergar o que está acontecendo lá dentro, né?
Então, geralmente, células visuais são melhores. Enfim, pode passar para o próximo. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Na figura da direita, do customizado, da análise customizada, está um pouquinho embaçado, mas acho que dá para vocês perceberem, se olhar com bastante atenção, que a gente tem 3 fases de fluido, né? Isso aí é um capilar com um fluido aí dentro. Então, a gente tem uma parte mais escura, que é óleo, uma parte um pouquinho mais clara, meio amarelinha, que é um outro líquido, e acima, que está transparente, seria o gás. Então, aqui, na análise customizada, essa foto, ela indica bem o que a gente costuma fazer, que é investigar, né, equilíbrios complexos de fase, e aí a gente, como que a gente faz isso? Através dessa visualização da amostra, através da análise dos números que a gente obtém, das tabelas, dos gráficos, mas essa parte de visualização é muito importante, né? Enquanto isso, na análise tradicional, eu não vou reportar, por exemplo, uma imagem com esse tipo de equilíbrio complexo. A gente vai reportar uma tabela ou um gráfico, né, bem direto ao ponto dos dados que vão ser usados para algum tipo de simulação, tá? Então, é bem diferente quando a gente está fazendo uma análise tradicional ou um customizado. Pode passar, por favor. E aí, assim, o objetivo dessa apresentação é mostrar o que seria o tradicional, né? Então, aqui é um workflow da análise tradicional, que começa ali no fluido de reservatório. Só um parênteses aqui, eu já estou pulando a etapa da recombinação, tá? Eu já estou considerando que a amostra já está pronta. E aí, a primeira etapa seria o que a gente chama de separação flash, né? Às vezes, o pessoal, quando fala de análise PVT, vai direto os estudos mais complexos e acaba pulando a separação flash, sendo que ela é uma das etapas mais importantes, por isso até que eu coloquei bem grande aí na apresentação, porque é dessa etapa, né, que a gente gera a primeira composição do fluido, né, e os primeiros dados de razão gasóleo. E esses dados são super importantes para a gente escolher quais as amostras que vão passar pela análise completa, para a gente poder fazer as simulações, né, para planejar os estudos mais complexos. Então, é muito importante essa primeira etapa de separação flash, que é basicamente pegar o fluido e separar a etapa gasosa da etapa de líquido e fazer aí o cálculo da razão gasóleo e das composições. Então, essa seria a etapa preliminar, isso já me gera um relatório preliminar. Daí, dessa etapa, a próxima parte seria fazer um CCE, que é um experimento que faz a despressurização da amostra em estágios, eu vou falar um pouco melhor na frente, e a partir do CCE, para amostras de óleo, a gente tem o DL-CEP teste, para amostras de gás, a gente tem o CVD. E aí, esses testes geram o que a gente chama de relatório PVT completo, que vai ter aqueles dados, né, que está ali na apresentação, como o ponto de bolha, a curva, pressão e volume, compressibilidade, o BO, enfim, eu vou falar mais detalhadamente em seguida. Pode passar, por favor. Então, como eu disse, a primeira etapa seria a separação flash, que gera para a gente um relatório preliminar, né? Então, aqui é uma foto aí do relatório preliminar que a gente já tem implementado no LRAP. Só para explicar um pouquinho para vocês, dentro do objetivo da pesquisa, né, que é o nosso carro-chefe aí no LRAP, seria muito mais interessante para a gente focar nos estudos customizados, né, entender os equilíbrios do equilíbrio do fluido e tudo mais, até porque aquela foto que eu mostrei no slide anterior com 3 fases, né, aquilo lá é um óleo do pré-sal, né, então a gente tem muita coisa para investigar. No entanto, é um entregável do nosso projeto para a Shell fazer a análise tradicional. Então, a gente está trabalhando nesse momento nessa parte dos relatórios preliminares, né, e já partindo para o relatório PVT também. Então, aqui é só uma fotinho do relatório preliminar, onde a gente tem nas 2 colunas da direita as composições,
e na coluna da esquerda, as análises básicas aí de, principalmente, razão gasóleo, né? Lembrando que tudo isso aqui é feito um vai e vem de amostras entre nós, da caracterização especial, que é a parte de compressão, e a caracterização básica, que é o pessoal da ANET, porque a gente fica nesse vai e vem de amostras para fazer composição, densidade, e volta para a gente, e vai para eles, então a nossa interação é bem grande aqui nessa etapa preliminar. Pode passar, por favor. Então, até já falei, né, que aqui na etapa preliminar a gente tem ali os primeiros resultados, que é principalmente ali a razão gasóleo e também as informações adicionais, né, como densidade, API e massa molecular. Pode passar, por favor. E as composições, né, tanto do gás e do óleo separadamente, quanto do fluido vivo, né, que a gente faz a recombinação matemática do gás e do óleo. Pode passar, por favor. E aí, assim, o que se faz com esse relatório preliminar, né? Esse relatório preliminar a gente usa para alimentar o PVT-Sim e fazer a simulação dos próximos testes, também já fazer os primeiros ajustes na equação de estado, e também é usado em outros tipos de simuladores, em outras modelagens, bem, né, de acordo com a necessidade de cada caso. Pode passar, por favor. Aí, depois dessa etapa preliminar, a gente vem para os testes PVT, e o primeiro deles é o CCE. O CCE é pré-requisito para todos os outros. Então, o CCE é basicamente uma despressurização da amostra em estágios, com uma composição constante, né, temperatura constante também. Então, o nosso dado cru do CCE são essas colunas que estão ali indicadas como experimental data, que seria a pressão e o volume que a gente lê na célula PVT. Bem básico, é isso mesmo, temperatura constante, a gente varia pressão e volume. E aí, a partir dessa tabela, a gente consegue fazer o cálculo da compressibilidade, da densidade e do I-function, né? E aí, nessa etapa aqui também, a gente tem a parte de verificar o ponto de bolha, tá? Que é um dos parâmetros mais importantes aí do nosso relatório PVT. Pode passar, por favor. Então, aqui é só uma demonstração, né, do tipo de gráfico que a gente gera na análise PVT, como que a gente faz a determinação do ponto de bolha. Pode passar, por favor. Aí, o próximo teste, né, eu já coloquei aqui junto o DL e o separator test. Eles são testes diferentes, mas operacionalmente eles são muito parecidos, né? Então, no LRAP, nós estamos focados em fazer o DL e não o separator test, eu vou explicar por quê. No separator test, a gente vai estar simulando as condições de separador lá do campo, né, como realmente acontece durante a produção de petróleo. Então, no LRAP, a gente não tem muito esse cenário, porque a gente não sabe em que condições estão os separadores de produção, né, enfim. Então, a gente está preparado para fazer um separator test, se a Shell quiser, mas não tem sido o nosso foco, né. Então, ele realmente simula o que acontece no campo, né? A gente leva o fluido para a pressão e temperatura do separador. Enquanto isso, no DL, a gente faz uma despressurização também em estágios, né? Geralmente de 5 a 7 estágios, mas isso varia muito de acordo com a amostra. E aí, a cada um desses estágios, a gente retira o gás que é formado para fazer a composição, né? E nesse caso a temperatura é constante. E aí, a partir desse teste, a gente consegue, né, fazer o cálculo do BO, né, que é o Oil Formation Factor, isso é um parâmetro super importante aí também para os simuladores de reservatório, para compreensão, né, de como que vai ser a produção, do fator de encolhimento desse óleo, a razão de solubilidade e também a composição do gás, né, que vai variando à medida que a gente vai retirando ele, né, da amostra. Pode passar, por favor. Então, aqui também um exemplo, né, de como seria o dado cru. Então, ali a gente tem os estágios, né, aqui nesse exemplo a gente tem 3 estágios, que é o 1, 2 e o stop tank.
Então, a gente vai tirar da célula PVT pressão, temperatura, e os volumes, né, que ninguém está mostrando aqui nessa tabela, mas os volumes também. E aí a gente vai calcular todos esses dados que estão ali baseados nessa tabela de dado cru, né? Aqui a gente vai ter a razão de solubilidade para cada estágio, o BO de cada estágio, a gravidade do gás de cada estágio e a densidade também. Pode passar, por favor. Aqui a composição, pode passar, por favor. E aí, né, por fim, a gente tem aí o relatório completo, seria a junção do relatório preliminar e do relatório PVT tradicional que eu mostrei. E aí, pode passar. E, enfim, é isso. A conclusão é essa, né, de que o relatório tradicional PVT, ele é bem prestação de serviço, né, onde eu pego uma amostra, caracterizo e mando isso para o pessoal que usa esses dados nos softwares de simulação. E aí, o que eu queria provocar aqui com vocês é que, em geral, a gente está muito acostumado a fazer esse trabalho, mas a gente não conhece todas as aplicações em termos de software, né? Eu não conheço todos os softwares que vão usar esses dados para simular, né? Tanto que agora o Davi está fazendo treinamento de CMG, justamente porque a gente quer aprender um pouco mais sobre aonde os nossos dados são usados. Se vocês quiserem trocar uma ideia sobre isso, se vocês precisarem dessas informações e puderem, né, trocar uma ideia com a gente agradece. Eu não conheço absolutamente nada dessa sua área de PVT, então foi muito bem explicado e didático, e é muita coisa, não é simples você falar, é só isso. Não, tira esse só daí, porque é muita coisa. E aí, algumas dúvidas que eu tive, a primeira é, qual que é o volume de óleo que vocês precisam para fazer esse tanto de teste? Então, isso varia muito de uma amostra para outra, porque como a gente parte do princípio que a gente vai separar, né, as frações de gás e de óleo, vai depender muito de quanto de gás que a gente vai ter. Porque se a gente pegar um determinado óleo e ele tiver muito gás e o óleo encolher muito, isso significa que eu vou precisar de um volume inicial maior. Mas, em geral, a gente diria, assim, num chute que funciona para quase tudo, pelo menos uns 300 ml. Ah, tá. É um volume baixo, né? E a célula de PVT, que é onde vocês fazem esses experimentos, né? Ela tem um volume de quanto dentro dela, naquele capilar que você mostrou a foto? A célula completa, ela é de 400 ml, mas a gente nunca está com ela preenchida. E o capilar, ele é realmente um capilar, assim, imagina a célula cilíndrica e o capilar, ele é um anexo, assim, né? Ele é bem pequenininho, ele deve ter no máximo 1 ml, 2 ml. Assim. Pequenininho. Tanto que, assim, a gente está fazendo essas visualizações no capilar e a gente ainda não tem certeza se toda a amostra está tendo aqueles comportamentos, né, de várias fases. Então, para o CFC2, a gente está até tentando conseguir uma célula inteira visual, né, porque para pesquisa vale a pena. Porque dessa maneira não tem como vocês observarem se isso está acontecendo na garrafa, por exemplo. Não, justamente porque a nossa célula PVT, o design dela é para fazer estudo PVT tradicional, né, e não customizado. Entendi. E aí a última pergunta é que você falou sobre o experimento de razão gás-óleo, né? Pensando naqueles testes que a gente estava fazendo sobre injeção de água carbonatada, daria para fazer também a razão água-gás nesses equipamentos? Sim, dá para fazer, o procedimento seria o mesmo, a única diferença é que a gente não teria como fazer a composição final de hidrocarbonetos, né? É sempre legal ver você falando de PVT, que também é uma área bem diferente do que eu trabalho, então absorver todas essas informações é muito gratificante. E eu sei que você falou que talvez você não saiba como o pessoal usa isso nos simuladores, mas você sabe qual é o significado desse fator de formação do óleo, esse BO? Porque ele aparece às vezes na tensão interfacial ali também, e eu não sei o que ele significa ainda, né? Estou estudando. O BO, a definição dele, né, quando a gente vai calcular, é o volume de óleo no reservatório
é a razão entre o volume de óleo no reservatório e o volume de óleo na superfície. Então, ele basicamente vai contar para a gente o quanto que esse óleo vai encolher, né, e quanto que a gente vai produzir de verdade. Porque, às vezes, o pessoal faz uma simulação, assim, eles fazem aqueles estudos todos e falam, esse reservatório tem X barris de petróleo, e a gente pensa, caraca, é um reservatório gigante. E aí, quando... Mas ele encolhe por quê? Porque o gás sai? Porque o gás sai. Então se eu souber a razão gás-óleo, eu tenho um indício desse fator. Sim. Tem uma relação direta, você sabe? Não tem uma relação direta, porque isso varia muito com a composição do fluido, mas o correto é realmente calcular o BO, né? Até porque a gente, com os mesmos dados da razão gás-óleo, a gente consegue calcular ele, e ele é basicamente isso, a razão entre o volume no reservatório e o volume na superfície, né? Então, essa é a definição do BO. Legal. E uma outra pergunta seria em relação ao peso molecular. Peso molecular da fase óleo, né? Tem a ver também com a massa do asfalteno? Ou é um somatório de todos os compostos que tem naquele óleo? Eu também fiquei sem saber qual era o significado do peso molecular do óleo, por exemplo. Eu acredito que a relação com o asfalteno seria porque o asfalteno deve estar bem presente na fração de C30+, né? Eu acredito que tem a ver porque o C30+ é onde vai estar os asfaltenos, né? E quando a gente faz o peso molecular, assim, como é que funciona, né? A gente tem a maioria dos hidrocarbonetos, a gente tem o dado de peso molecular da literatura. O que a gente não tem é o do C30+. Então, ele que a gente calcula a partir ali dos resultados de criogenia, né? E aí a gente consegue fornecer o óleo. Então, o C30+, ele, na verdade, ele vem calculado a partir da composição. A criogenia, o que ele dá seria o peso molecular da composição como um todo, do óleo. Do óleo como um todo, né? Um único produto, né? Só que como a gente sabe que ele é uma mistura de um monte de coisas, né? Ele não é um hidrocarboneto único, então isso não existe na literatura. Então a gente tem que fazer a medida do peso molecular. E pela composição, a gente consegue ter as frações, né? Porque aí a gente, pelo percentual de massa de cada um, a gente consegue calcular o peso molar de cada fração. Quer dizer, na verdade, o peso molar de cada fração é meio que tabelado, né? Você tem isso em tabelas. E aí o final, que é o C30+, que nós não teríamos, que aí vai estar essa parte dos mais pesados e, claro, que dos asfaltenos, calcula pela composição.